Olá, bom dia. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje traz como tema a reencarnação. O quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo define a reencarnação como o retorno do espírito à vida no corpo. Se o espírito retorna ao corpo várias vezes, qual seria o limite? Quantas vezes o espírito tem necessidade de reencarnar? Quem vai responder essa e outras questões é Hidalvo Alexandre, professor, palestrante espírita e biólogo de formação. Bom dia, Hidalvo. Bom dia. Qual o objetivo da reencarnação? Para que reencarnar? É isso que as pessoas nos perguntam. O objetivo da reencarnação é que a gente possa evoluir, para que o nosso espírito ele evolua, para que o nosso espírito ele vá, a cada dia que passa, ele vá melhorando o ser humano e o seu espírito. O tema reencarnação é bastante discutido, é bastante difundido em alguns segmentos religiosos, não apenas na doutrina espírita. Há alguma diferença entre o que prega o espiritismo e a maneira que se aborda a reencarnação nas outras religiões, o budismo, por exemplo? Existem pequenas diferenças. O importante que a gente tem que colocar é que nas escrituras sempre se constou reencarnação. A reencarnação é aceita por vários povos de todos os tempos. No concílio de Constantinopla, em 553, foi que Teodora, juntamente com seu marido, o imperador Justiniano, resolveram retirar a palavra reencarnação, porque ela tinha sido cortesã, ela mandou matar todas as cortesãs da Turquia
E com medo da reencarnação, ela ela convocou o Papa Vigílio para que retirasse a palavra reencarnação e colocasse ressurreição nas Escrituras. Como o Papa Vigílio negou, ele foi preso durante uma missa em um domingo e foi mandado para fora, foi desterrado da Turquia. E Justiniano convocou os bispos que ele conhecia e assim mudou todo o texto das Escrituras Sagradas, onde tinha reencarnação, se colocou ressurreição. Então foi a decisão no Concílio de Constantinopla, em 553. A rainha, antes de ser rainha, ela era cortesã. E as suas ex-companheiras, as suas ex-amigas, né, diziam, a rainha trabalhou conosco, não é isso? Exato. E ela mandou assassinar várias delas. E segundo a teoria da reencarnação, ela achava que teria que renascer para resgatar todas essas culpas, né? Vejam como é que as coisas se sucedem. Mas e as outras religiões, de maneira geral, aceitam a reencarnação como tema? Aceitam, dando cada uma a sua visão, né, peculiar de sua doutrina, tá certo? Mas a reencarnação é perfeitamente aceita em várias religiões. E qual é a diferença entre ressurreição? Nós lemos nos textos, não é, que Jesus ressuscitou, não é verdade? Qual é a diferença entre essa expressão ressurreição e reencarnação? A ressurreição seria a recomposição do cadáver. Seria viver novamente aquele mesmo corpo, o que biologicamente é impossível. Porque quando nós desencarnamos, o corpo, a matéria, ela é atacada por bactérias e atacada também pelas próprias enzimas digestivas presentes nas células. Então o processo de decomposição é muito rápido e vai haver uma degradação das proteínas, das gorduras, de tudo. Isso se nós considerarmos que cerca de quase 90% do nosso corpo é água. Então, quando nós desencarnamos, nós nos desintegramos, ficamos desintegrados. E não tem mais como recompor. Nos transformamos em nitrogênio, em fósforo, em potássio, que vai servir de adubo, na verdade, né? Tanto que os cemitérios, as plantas dos cemitérios são garbosas, são bonitas, porque tem muito nitrogênio. Tem muito nitrogênio que as bactérias nitrificantes transformam em nitrito e nitratos. Então, é impossível a ressurreição. A reconstituição dessas células dispersas, não é? Aí, se a pessoa for cremada, vai se transformar vai ser volátil, né? Então, não tem como. Certo? Então, é impossível a ressurreição. Ou seja, biologicamente é uma biologicamente não existe ressurreição. Absolutamente descartada, não é? Ah, que bom, a conversa está ficando interessante. Nós vamos agora a um breve intervalo, não saia daí, voltamos já. Estamos aqui com Hidalvo Alexandre, falando sobre reencarnação. Hidalvo, os meios de comunicação têm feito trabalhos impressos e audiovisuais sobre o tema reencarnação. No campo do audiovisual, não só as novelas, como os filmes, vêm sendo cada vez mais mostrados para a sociedade. Um dos filmes bastante comentados no meio espírita é o filme Minha Vida em Outra Vida. No filme, a personagem sonha com a sua vida anterior e vai cada vez mais lembrando da sua última reencarnação, o que a leva a ir ao local em que viveu e rever os filhos que deixou em outra existência. Porque ela lembra de tudo, já que uma das dádivas da reencarnação é o esquecimento. O Livro dos Espíritas, na pergunta 392, responde essa questão. Algumas pessoas têm essa capacidade de receber esses flashes de vidas anteriores. Não são todas as pessoas. Depende também do merecimento, depende também da consciência dessa pessoa e realmente é uma dádiva ter essas lembranças de vida anteriores. Agora, muitas pessoas me perguntam sobre regressão.
Para quê? Porque querem saber, curiosos em saber de vidas anteriores. Eu sempre aconselho a não fazer regressão, salvo se for necessário, passado por um tratamento, por um médico, por um tratamento psiquiátrico, porque as pessoas querem fazer regressão para saber se foram rainhas, se foram príncipes. E quando começa a ver o processo de regressão, às vezes vai complicar, porque vai ter reencarnações em que as pessoas tiveram uma vida não tão interessante como gostariam de ter tido. Às vezes dramática, né? Dramáticas, exatamente, desencarnes dramáticos, e isso causa, às vezes, piora até a situação. Então, a natureza é sábia, Deus, em sua maravilhosa bondade, faz com que nos esqueçamos das outras existências. Mas o filme Minha Vida em Outra Vida é interessante. Ela lembra detalhes, né? Ela lembra da sua cidade, do mapa da cidade, da igreja, né? Ela é arquiteta ou engenheira, eu não lembro, e ela desenha, ela é faz croquis, esboços, né? E ela consegue, inclusive, localizar os filhos da sua vida anterior. Ela viaja até a Irlanda, uma cidade pequena da Irlanda, e lá ela, com muita luta, evidentemente, muito trabalho, muito esforço, ela consegue localizar os seus filhos e reuni-los, não é? É emocionante. Por que isso não acontece a todo mundo? Ou seja, por que eu não lembro também da minha outra encarnação e de meus filhos de outra vida? Porque é como a mediunidade, como a diversidade dos carismas na mediunidade. Algumas pessoas têm essa facilidade de ter essas recordações e outras não. A outra coisa que a gente tem que colocar também é que hoje nós vivemos num mundo muito corrido em que as pessoas só se preocupam com de ter. A pessoa quer ter um carro, quer ter um relógio, quer ter uma casa, quer ter um apartamento e se esquece do ser, se esquece de uma evolução espiritual. Eu sempre digo que as pessoas devem tirar um momento do seu dia para fazer uma prece, para escutar seu coração, para procurar um encontro consigo mesmo. Então, quando a gente começa a voltar para dentro da gente mesmo, a gente começa a ter uma outra dimensão, a vida da gente começa a melhorar. Então, tudo depende do nosso comportamento, do nosso pensamento, que quando a gente tem boas sintonias, a gente recebe ajuda dos nossos guias espirituais e a tendência nossa é melhorar. Muito bem. Já que estamos falando em cinema, recordamos de um outro filme, Lembranças de Outra Vida, em que o espírito de um homem reencarna no corpo de um cachorro. Isto é possível? Um homem pode ser cachorro em outra vida? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Essa linha, existe alguns livros que abordam, de Ernesto Bozano, de Delano, mas acredito que não. Os antigos chamavam metempsicose, não é verdade? Seria uma regressão. Seria uma regressão. E segundo a doutrina espírita, não há regressão, a gente sempre caminha no sentido da ascensão, do progresso, não é? Porque mesmo que a pessoa, existe aquele tipo de gente que assim, você, como é que vai, fulano? Vou levando, dentro daquele samba de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vai empurrando a vida com a barriga. Só que mesmo essas pessoas que não querem tomar rédea de suas próprias vidas, de assumir suas responsabilidades, mesmo que eles não queiram, eles estão evoluindo. Por quê? Porque eles estão vivenciando, eles estão tendo os dissabores do dia a dia, as vicissitudes do dia a dia, e eles estão, sem querer, eles estão mudando. Até porque no nosso processo de vida, existe uma renovação celular do nosso corpo a cada 7 anos, que à medida que a idade vai chegando, vai passando essa modificação das células, essa transformação das células. Então, o que é que acontece? A gente evolui mesmo que a gente não queira. E aí vai ser pela dor ou pelo amor. Nós temos o livre-arbítrio para tomar essa decisão. Nós agora voltaremos em instantes com o último bloco, ainda falando sobre reencarnação. Não saia daí, volto já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde.
como acontece o processo de reencarnação. Cada vida é uma vida, cada morte é uma morte, cada reencarnação, evidentemente, também se dá de formas diferentes. A partir do nosso desenvolvimento intelectual, a partir do nosso desenvolvimento moral, ou seja, quanto mais evoluímos moralmente, quanto mais evoluímos no sentido do conhecimento, mais responsabilidades também nós adquirimos. Mas adquirimos também o direito, digamos assim, de opinar, de participar também sobre o nosso processo reencarnatório. Evidentemente que criaturas, que espíritos, que ainda se encontram num nível muito primitivo da sua evolução, do seu conhecimento e da sua moral, não têm como participar disso, seria como convidar uma criança a participar de uma discussão, de um entendimento entre adultos. Então, essas criaturas mais simples, mais ainda dando os primeiros passos na evolução, a reencarnação se dá num processo praticamente automático, se dá compulsoriamente, digamos assim. À medida que nós adquirimos responsabilidades e conhecimentos, estaremos aptos, estaremos adequados agora a participar e planejar, sim, com a equipe reencarnatória, a nossa programação de vida, ou seja, eu vou nascer no Nordeste, eu vou nascer com a família tal, com tais e tais companheiros, criaturas com os quais eu tenho compromissos, e essas criaturas vão vir como meus filhos, ou como meus irmãos, ou como minha mãe, etc. E traçar o esboço, o croquis, delinear, porque, na verdade, a vida vai ser vivida a cada dia e nós podemos falhar nesse processo, nesse planejamento, mas podemos delinear o esboço daquilo que nos aguarda, daquilo que devemos fazer, das tarefas que nos competem, das missões que devemos cumprir. Evidentemente que, quando estamos participando desse processo, nós ficamos muito empolgados e nós dizemos assim, coloque tudo o que é necessário, porque dessa vez eu quero resgatar todos os meus compromissos, não é? Então a gente pede muitas dificuldades, uma família muito complicada, um trabalho muito cheio de problemas, não é? E quando a gente reencarna, alguns de nós desistem, alguns de nós esquecem essas tarefas, esquecem esses compromissos. É interessante lembrar que, à exceção de Jesus, todos os grandes espíritos, não é, que nós conhecemos, eles foram lembrados da sua tarefa. Paulo foi lembrado. Paulo levava uma vida normal. Em determinado momento, todos sabem, na estrada de Damasco, ele tem uma visão. Aquilo é uma convocação. Olhe lá o que a gente combinou no mundo espiritual e você não lembrou ainda disso. Agostinho foi lembrado, não é? Ele tem uma visão também. Aparece uma entidade, mostra uma epístola e diz, toma, lê. E Agostinho muda radicalmente a sua vida. Moisés levava uma vida normal, foi necessário um evento mediúnico no Monte Sinai para que ele recordasse da sua tarefa e levou à frente a sua missão de forma perfeita. Mas a maioria de nós, mesmo que não recorde, mas deve se conscientizar que temos tarefas, temos missões a cumprir e devemos levar a cabo aquilo que nós combinamos com a equipe da nossa reencarnação. Eu gostaria de saber sobre essa questão da reencarnação, se a gente reencarna só para pagar as faltas do passado, ou se existe algum outro tipo de ação que pudesse entender a reencarnação mais completa. As pessoas me perguntam sempre se, por exemplo, se em outra encarnação furou o olho de alguém e volta agora, vai ter o olho furado. Então, eu sempre digo para essas pessoas, de maneira alguma, Deus não nos pune. Deus não nos pune. Seria a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa visão é equivocada que nós estamos aqui para evoluir. Então, nós temos que fazer o bem, amar o próximo como a si mesmo, mudar, ter os valores éticos, morais dentro da gente e a gente não precisa necessariamente passar pelo sofrimento. O que eu sempre coloco uma coisa, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor todos nós passamos, dor ela é necessária para que a gente evolua. Se não existisse a dor, nós não existiríamos. Não existiria mais um ser humano na Terra. Quando as bactérias nos atacam, como é que o corpo vai avisar a gente? Através da febre, através da dor de cabeça?
a temperatura que aumenta, a criancinha, quando tem fome, ela chora. Enfim, quando um alimento nos faz mal, nós temos um processo digestivo, de disfunção digestiva. Então, a dor, ela é necessária e através da dor que nós evoluímos. Agora, sofrimento é diferente. Sofrimento é a forma que a gente encara a dor. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Você tem 2 filhos, um amanhece com gripe e diz, papai, eu quero que me faça um chá de limão com alho e mel de abelha e me dê um descongestionante que eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade. O outro filho, do mesmo casal, seu filho também, está com a mesma gripe e acorda, ai, eu não aguento, eu estou morrendo, eu preciso de remédio, me leve para o hospital. A dor é a mesma. O sofrimento de um que foi encarado de uma forma e de outro. Então, é a maneira como nós encaramos o sofrimento. Queria saber o que acontece com as crianças que desencarnam cedo. Algumas crianças realmente vêm cumprir, digamos assim, um final de mandato. Ou seja, vêm passar determinado tempo, e isso está na sua programação reencarnatória, como função para os pais, funciona como tem a função de fazer com que eles evoluam, aprendam através da dor, vão aprender com isso que paciência, humildade, resignação, compreensão das coisas, e para o espírito vão cumprir um final de mandato que eles teriam de uma encarnação anterior. Como é que vai se processar isso? Quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta da maneira que ele desencarnou, volta como criança. Ele é uma criança. Seu espírito passou por todo um processo de adequação para se tornar criança, para nascer, e começou ali a sua evolução. No momento, se ele desencarna com 3 anos, o seu corpo perispiritual e a sua psicologia é a psicologia de uma criança de 3 anos de idade. Então ele vai, mas o espírito é milenar, o espírito não tem idade. Naquele momento ele está sob essa forma e sob essa, digamos assim, condição emocional. Então ele vai para instituições, a gente tem isso na literatura espírita, inclusive das cartas recebidas através da mediunidade de Chico Xavier, onde essas crianças se comunicam com suas famílias e falam que estão em instituições, se recuperando, sendo readequadas mais uma vez à vida no mundo espiritual. Então elas falam assim, eu estou cuidado aqui por vovó fulana, por vovô ciclano, tem titio fulano cuida de mim. Ou seja, há adultos cuidando desses espíritos crianças até que eles vão retomar a sua condição de adultos no mundo espiritual. Porque nós, espíritos, não temos absolutamente idade, somos espíritos milenares. Mas no processo reencarnatório, nós adquirimos, nós vamos até ali para ver a nova encarnação e quando desencarna nesse estágio é necessário uma fase de readaptação. Uma pergunta que eu tenho bastante dúvida é se de uma encarnação para outra eu posso reparar o meu perispírito? Sim, é possível. E esse é um dos objetivos do processo de reencarnação, para que a gente evolua. E evolui da seguinte forma. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a empatia, você vê o próximo como você vê a si, fazer o bem. Então você vai melhorando. Eu costumo dizer, eu costumo aconselhar as pessoas, vamos aprender tudo aquilo que diz o Evangelho, porque o Evangelho é uma lição de amor. Quando Jesus chamou Lázaro e disse, Lázaro, levanta, vem receber a luz do sol, ele estava mostrando ali que Lázaro saísse daquele torpor, tá certo? E disse, agora tira as bandagens, e quando tirar as bandagens, Jesus diz, agora é contigo. Para que se tome uma atitude na vida. Então, quanto de nós não somos como mortos-vivos? Quanto de nós não somos como zumbis? Vamos tomar as regras da nossa vida, vamos ver o que está errado na nossa vida, tá certo? Vamos ter humildade para fazer uma retrospectiva na vida da gente e aí procurar direcionar, procurar ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, Deus não nos pune. Todas as nossas, tudo só existe consequências dos nossos atos.
dos nossos erros, das nossas paixões, das nossas emoções, agimos por impulso e depois, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Quantas pessoas tomam decisões na vida sem pensar, sem fazer uma oração para o seu guia espiritual, pedindo uma intuição? Quantas vezes o guia espiritual quer nos comunicar conosco, quer passar para a gente uma informação, porque está vendo que a gente está no caminho errado e nós não nos ligamos com ele? Então, esse encontro com você mesmo, essa retrospectiva que você faz na sua vida é muito importante. Vamos tirar 20, 30 minutos de um dia inteiro das 24 horas e vamos fazer uma prece. Deus é tão bom que colocou em nós uma glândula chamada pineal, que é a epífise, que se comunica, para a gente se comunicar com Ele. É a glândula chamada a glândula de Deus. Tá certo, meus amigos? Então, vamos tomar as rédeas da nossa vida, vamos verificar por que nós estamos infelizes. Quando nós estamos insatisfeitos, é porque tem alguma coisa errada, tá certo? E aí a vida começa a mudar, mas está em cada um de nós essa decisão. Agradecemos a presença do professor Hidalvo Alexandre no nosso programa e agora vamos ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anote aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, Da pluralidade das existências. A reencarnação, de Gabriel Delany. Reencarnação coletiva, de Arthur Girdan. Reencarnação e imortalidade, de Hermínio Correia de Miranda. Reencarnação, 20 casos sugestivos, de Ian Stevenson. Vidas sucessivas, de Alberto de Rocá. Um caso que sugere reencarnação e reencarnação no Brasil, de Hernando Guimarães de Andrade. A Volta, de Bruce e Andrea Leininger.